Então, nesse sentido, a evangelização é uma diaconia da comunicação das verdades a respeito de Jesus Cristo e a respeito do Evangelho. É um serviço, é uma missão, é um ministério, dependendo da palavra que você quiser utilizar, mas essa é a nossa vocação e a nossa missão. Na teologia do Novo Testamento, a revelação se concretiza como resposta humana, no momento em que o ser humano passa a ser seguidor de Jesus Cristo, acolhe e pratica os seus ensinos, desfruta e pratica do processo de maturidade pessoal, confronta os poderes satânicos e não para aí, desemboca em vivências comunitárias fraternas e justas, em engajamento voluntário e compromisso com o reino de Deus, cujo campo de ação é todo lugar em que os filhos e filhas do reino possam chegar. Aonde existirem filhos e filhas do reino de Deus, estabelece-se aí uma ambiência para a revelação da justiça, da misericórdia, da graça e da bondade de Deus. Você é discípulo? Se é discípulo, ama, como refluxo do amor de Deus. E quem ama, precisa viver em comunidade. Só que esse novo projeto é diferente. É uma comunidade com hierarquia invertida. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Os menores serão os maiores, os maiores serão menores. Eu fico feliz com essa frase, né? Isso me encanta, isso me dá um sentimento de inclusão, de ser gente, né? O pobre se sente gente. Eu achava bacana na igreja que eu era membro, por muito tempo, onde meu pai era pastor, tinha um senhor que era dono de uma construtora e tinha um pedreiro que trabalhava para ele. E parece-me que o cidadão explorava, fazia algumas coisas injustas com ele na semana, só que no domingo o pedreiro era o professor da classe de escola dominical onde o cidadão estava sentado. Maravilha! Aí ele não era mais um pedreiro, ele era embaixador dos céus com Bíblia na mão. E olhava para o cara lá e ó, bacana, né? Por que é que você acha que no mundo pentecostal o pastor, a irmã chega para o pastor e diz assim: pastor, eu quero cantar um hino. Aí o pastor diz: não, irmã, já fiz a programação. Arrebentou-se na hora da pregação. Irmãos, vamos ler em João: misericórdia do teu servo, Senhor. O Evangelho propicia um ambiente onde o outro pode se expressar e ser concorrente do que fala. Seja por pretexto, seja como for, o Evangelho propicia um paradigma onde Deus é o soberano e você não precisa se curvar diante de nenhum déspota, de nenhum poderoso. E a obediência ao bem, e a obediência à autoridade que faz o bem, nunca a autoridade que faz o mal. Romanos 12 e Romanos 13. Deus constituiu as autoridades para o louvor daqueles que fazem o bem e para o castigo de quem faz o mal. Quando a autoridade inverte esse princípio, ela não merece mais o nosso respeito e a nossa obediência, porque preferimos obedecer a Deus do que obedecer a quem faz o mal, seja contra Deus, contra o povo de Deus ou contra a humanidade. Entender o Evangelho de Jesus Cristo como o Deus que se revela e que é soberano e que nós estamos submetidos à soberania desse Deus é um paradigma novo para a sociedade. Entender a graça para reverter os processos de troca de favores. Puxa vida, queria que você desse mais dinheiro na sua igreja. Eu espero que a minha fala sobre isso não faça você dar menos dinheiro. Aliás, eu acho que quem tem muito dinheiro não tem que dar 10% não, tem que dar 20%, 30%, 40%. Então é essa a questão, não estou falando aqui sobre isso. Estou falando do Evangelho que torna você gracioso. Na religião você precisa aplacar a ira da divindade, dando alguma coisa para a divindade atender você. No Evangelho é diferente, você foi alcançado pela graça de Deus e se torna gracioso e graciosa, e aí abre o coração, a alma, o bolso, os seus bens para o reino de Deus e para a vida das pessoas. Eu era criança, um pouco menor do que estou hoje, e aí um dia de sábado passou um devoto de São Francisco em frente à nossa casa. Meu pai era pastor, nós morávamos em frente ao templo. Meu pai tinha umas respostas criativas, como todo cearense tem, cheio de humor. Aí um cidadão passou e disse: o senhor podia me dar uma esmola para São Francisco? Aí meu pai disse: você manda São Francisco passar que eu entrego para ele.
Meu pai, pastor de igreja, fez isso no sábado de manhã. No domingo à noite, na hora do culto, ele pediu a coleta para Deus. Eu tinha cerca de 10, 11 anos. Terminou o culto, eu perguntei: pai, que horas Deus vai passar para levar a oferta? Ele, muito sério, olhou para mim: respeita as coisas de Deus, menino. Já faleceu tem mais ou menos 11 anos. Eu contando essa história, quase que estou ouvindo o grito do mesmo jeito. Eu disse: não, pai, é porque eu ouvi o senhor falar. Mas aqui é diferente. Quem sabe as divindades eram diferentes, a lógica era a mesma. Era a lógica mercantilista, a lógica da troca de favores. Não é isso que o Evangelho se propõe. Jesus não veio para resolver os seus problemas imediatos. Aliás, hoje é fácil você resolver as coisas com frase mágica, nada de disciplina. O Evangelho nos chama a disciplina. Quanto come, como come. Porque se consumimos demasiadamente, possivelmente alguém não está consumindo. Qual é o jejum que o Senhor pede de ti, senão que dividas e repartas o teu pão com o pobre? Isso é Evangelho. Continue dando sua oferta, por favor. As missões precisam, as pessoas precisam. Mas quando você dá R$200 na sua oferta, não fica pensando que Deus diz: ó, meu filho, a minha conta bancária estava negativa e melhorou foi muito agora, depois da sua oferta. Continue adorando a Deus, dizendo que Ele é santo, maravilhoso, que Ele é grandioso, que é o Deus eterno. E quando terminar suas frases, não fique pensando que Deus vai olhar lá de cima e dizer para você: ô, meu filho, eu estava tão deprimido hoje de manhã, mas depois que eu vi tudo isso, eu estou tão bem depois que eu escutei. Não. Você adora porque você precisa se libertar e conhecer a respeito de Deus com as suas frases, com os salmos, com aquilo que outros disseram, com a poesia que vem no seu coração. Eu acho bonito no livro de Isaías capítulo 6, que diz que quando os anjos diziam: santo, santo é o Senhor dos exércitos, diz que diziam uns para os outros. Porque Deus é pleno em si mesmo. Quando adoramos, adoramos a Deus para o benefício das pessoas, não é para o benefício de Deus. Alguns que, dirigindo o louvor, dizem assim: porque Deus se alimenta dos nossos louvores. Puxa vida, quando nós não tínhamos sido criados, Deus estava numa crise, hein? 10 minutos mais, Silas? Ou terminou já? 10 minutos. Deixa eu dizer algumas coisas mais aqui para ir encerrando. Seguir a Jesus significa viver as suas virtudes. Dizer o que Ele disse, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Mas, acima de tudo, seguir o roteiro de sua espiritualidade e de sua missão. E eu queria terminar com isso. Recebi uma vez um presente lá no Betel, me deram um jeguezinho de palha, um jumentinho de palha. Então, para as meninas do Betel e os rapazes do Betel não vai ser novidade, mas dizem que na pedagogia a gente aprende pela repetição. Eu espero que as coisas aconteçam aqui pela repetição. Nascer numa manjedoura não é simplesmente uma decisão geográfica, é uma decisão geopolítica. Porque a manjedoura tem no seu entorno muitas coisas simples. A Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. Não era a grande Belém. Aliás, nós conhecemos o nome Belém porque Jesus passou por lá. Desculpa-me aqui se tem algum torcedor do Náutico, mas dizem que foi um jogador do Náutico lá em Belém do Pará. Terminou o jogo, foi entrevistado e perguntaram para ele: o que é que você achou do jogo? Ele disse: o jogo foi muito bacana, mas o mais importante para mim é que eu estou aqui na cidade onde Jesus nasceu. Ele cometeu um equívoco geográfico, mas ele relacionou Belém ao nascimento de Jesus. Já pensou se eu pedisse aqui para as Marias levantarem suas mãos? Eu acho que temos muitas Marias aqui. Olha aí, olha só, nem pedi, já está aí, beleza. Ainda bem que não é apelo. Quantos Josés, né? Jesus passou